Oi gente, tudo bom? Então eu já venho pra vocês com mais uma Sexta Geek, falar sobre os livros, quadrinhos, séries que eu assisti nos últimos tempos. Esse último mês eu fui meio desleixada, eu não anotei todas as coisas que eu assisti, então eu vou falar aqui das coisas que eu lembro que são mais relevantes, que eu gostei mais, que eu quero mais comentar. E eu acho que eu vou acabar fazendo isso nos próximos meses também, porque nas últimas Sexta Geeks eu tava falando de tudo que eu assisti, que eu li, que eu joguei. Ficava às vezes uns vídeos meio longos, que eu falava de umas coisas que eu não tinha muito o que falar. Então eu acho que eu vou mais entrar em detalhes em algumas coisas, outras coisas que eu lembrar eu comento no final. Vamos mudando esse formato aí de acordo com o que for legal. E vamos começar com livro e quadrinho. Eu quero falar dos dois juntos porque os dois têm uma temática similar e eu achei muito legal ter lido esses dois na sequência. Esses dois aqui estavam na minha fila para 12 livros e 12 quadrinhos para ler em 2018. O Conto da Aya, da Margaret Atwood, que eu ganhei de presente de Natal do Rodrigo ano passado. E Persépolis, da Marjane Satrapi, eu comprei por indicação da Tatiana Feltrin. Então, o Conto da Aya, muita gente já deve conhecer até pela série, que eu ainda não assisti, mas pretendo assistir. O Rodrigo me recomendou bastante a série também. É um livro que conta sobre um futuro distópico meio próximo, no qual os Estados Unidos sofrem com um quadro, ninguém sabe direito o que causa isso, que cursa com uma infertilidade da população. É colocada a culpa dessa infertilidade nas mulheres e acaba acontecendo uma revolução religiosa nos Estados Unidos e não se sabe exatamente qual é o território em que isso acontece, se é num estado, se é no país inteiro, se é na América. A gente tem a ideia de que isso não está acontecendo no mundo todo, porque tem turistas de fora lá, mas a gente sabe que pelo menos um pedaço dos Estados Unidos tem essa revolução religiosa. As mulheres não podem mais ter dinheiro, trabalhar, e elas são divididas em castas. Algumas mulheres que ainda conseguem parir, conseguem ter filhos, elas são aias, então elas são alocadas nas famílias mais ricas para poder engravidar desses caras ricos que são casados com outras mulheres que não conseguem ter filhos. Então elas vão rodando de casa em casa, engravidando nessas casas e dando filhos para essas famílias. E quando elas têm o filho não é dela, fica com aquela família e ela vai para outra casa cumprir esse papel. A gente vai entrando nesse universo e vai descobrindo outras situações. Então, mulheres que trabalham especificamente como cozinheiras e donas de casa e funcionárias, que são as martas. Tem as mulheres mais pobres que exercem todas as funções dentro da própria casa, que são martas e aias ao mesmo tempo com o seu parceiro. Mas os homens mais ricos têm uma mulher para cada função. E tem as esposas, que são as mulheres, né, casadas com seus parceiros, que não conseguem engravidar, e daí tem as martas para trabalhar para elas e as aias para engravidar. É um negócio muito louco e a gente vai acompanhando esse livro aqui do ponto de vista de uma das aias, que a gente nunca sabe o nome dela. Ela chama Of Warren, que é a aia do Warren, então elas não têm nome próprio, elas recebem o nome do chefe delas, né, do dono delas, digamos assim, naquele momento, e se elas mudam de casa, elas mudam de nome pra elas não terem nenhuma identidade. E é um universo muito louco, e a gente tem flashbacks do mundo um pouco antes dessa revolução acontecer, a partir da Of Warren, dela vendo ela criança e lembrando como que a mãe dela vivia no mundo e ela vivia no mundo. Depois ela durante a faculdade, depois ela casada com a filha dela, e no momento, né, atual do livro ela não tá nem com o marido e nem com a filha, então mais pra frente a gente fica sabendo o que aconteceu. A gente vai acompanhando como ela trabalhava e tinha o seu dinheiro e quando que a conta dela foi congelada e ela foi mandada embora junto com outras mulheres e como que o Estado chegou nessa situação. É um livro hoje em dia mais do que tudo atual, ainda mais com tudo que a gente tá vivendo no Brasil e no mundo hoje em dia. Se você for ver, Estados Unidos está indo por esse lado, mas o Brasil, com toda essa política misturada com religião e a bancada evangélica crescendo cada vez mais e querendo colocar questões religiosas dentro das leis, é uma coisa que é totalmente possível. Então eu ficava lendo esse livro e me dava uma agonia, mas eu sempre ficava pensando, meu, pelo menos isso não é real, e daí eu emendei em Persépolis. Então, Persépolis é uma história em quadrinho autobiográfica da Marjane Satrapi. A Marjane é uma menina iraniana e quando ela tinha 10 anos aconteceu a revolução religiosa no Irã. E aí um dia ela teve que começar a usar véu e todas as coisas mudaram. Todo o comportamento da sociedade começou a ser regulado pela política, pelas pessoas que fiscalizavam a vida uma das outras, definindo o que podia ou não podia ser feito baseado na religião. É um quadrinho bem mais leve do que o Conto da Aya, porque ela conta bem através do ponto de vista de uma criança que vai crescendo, a gente acompanha a adolescência dela e tudo mais. Em algum ponto aqui do quadrinho ela é mandada para outro país, então a gente vê ela como ela é vista, né, pelas outras pessoas ali na Europa, uma vez que a revolução já aconteceu e as pessoas todas consideram todos os iranianos uns retrógrados,
sabe? Sendo que nem todo mundo lá dentro era a favor daquilo que estava acontecendo. É um livro que dá muita dimensão pra esse ocorrido, mas lendo uma sequência do conto da Aya, deu um medo concreto de que isso daqui não é tão difícil de acontecer, isso daqui não. Inclusive, aconteceu e está acontecendo e talvez esteja no processo de estar acontecendo em outros lugares, tipo talvez aqui no Brasil. Então, tem um trecho aqui já no final do Persépolis, que ela diz: o regime tinha entendido que uma pessoa que saía de casa se perguntando: será que minha calça está curta demais? Meu véu está no lugar? Dá pra ver minha maquiagem? Será que vão me dar chibatadas? Não se perguntava mais: cadê minha liberdade de pensamento? Cadê minha liberdade de expressão? Minha vida é passível de ser vivida? O que está acontecendo nas prisões políticas? Normal. Quando temos medo, perdemos o senso de análise e de reflexão. O terror nos paralisa. Aliás, o medo sempre foi o motor das repressões em todas as ditaduras. Mostrar os cabelos ou se maquiar viraram, obviamente, atos de rebeldia. O do conto da Aya eu vou ler aqui no celular, porque eu até tinha postado esse trecho no Instagram, e agora eu não lembro em que página que ele tava. Nada muda instantaneamente. Numa banheira que se aquece gradualmente, você seria fervida até a morte, antes de se dar conta. Havia matérias nos jornais, é claro. Corpos encontrados em valas ou na floresta, mortos a pauladas ou mutilados, que haviam sido submetidos a degradações, como costumavam dizer. Mas essas matérias eram a respeito de outras mulheres, e os homens que faziam aquele tipo de coisas eram outros homens. Nenhum deles eram homens que conhecíamos. As matérias de jornais eram como sonhos para nós, sonhos ruins sonhados por outros. Que horror, dizíamos, e eram, mas eram horrores sem ser críveis. Eram demasiado melodramáticas. Tinham uma dimensão que não era a dimensão das nossas vidas. Éramos as pessoas que não estavam nos jornais. Vivíamos nos espaços brancos não preenchidos nas margens da matéria impressa. Isso nos dava mais liberdade. Vivíamos nas lacunas entre as matérias. Então, esse trecho do conto da Aya, ela tá falando no meio de um flashback. Uma das amigas dela, que era bastante feminista e lutava pelo direito das mulheres, estava tentando convencê-la de que tinha alguma coisa que estava prestes a acontecer. Tava tendo um movimento nesse sentido das mulheres serem mais reprimidas e que as mulheres precisavam se libertar. Só que ela estava tão confortável na situação que ela estava, que isso parecia que eram coisas acontecendo com outras pessoas, parecia que nada de verdade, de ruim ia acontecer com ela. E eu acho que é o que acontece com muitas de nós mulheres. Às vezes a gente se vê numa situação confortável dentro do nosso microambiente, que as pequenas coisas que acontecem com a gente releva. Apesar de a gente saber que tem coisas terríveis acontecendo, são coisas que estão em outro lugar, que são tão terríveis e estão tão longe da gente que a gente não percebe quão perto elas estão, na verdade. Gostei muito desses dois livros, recomendo muito a leitura na sequência. Nessa sequência eu conto da Aya e depois Persépolis, porque foi bem impactante pra mim, gostei bastante. Muitos de vocês me recomendaram durante o mês de outubro assistir A Maldição da Residência Hill e eu finalmente assisti. Gente, que série maravilhosa. Então é uma série original Netflix. Conta a história de uma família, que é o pai, a mãe e 5 filhos, se eu não me engano, que no passado eles se mudaram pra uma casa, eles trabalhavam mudando de casa em casa, indo para casas grandes, reformando a casa e vendendo depois por um preço maior do que eles compraram, e a família sobrevivia desse jeito. E a gente acompanha a família num verão, umas férias de verão, em que eles mudaram para essa Residência Hill, que é uma casa gigantesca, caindo aos pedaços, e a família vai, eles mesmos, reformarem aquela casa durante o verão. E a gente também acompanha essa família no presente, quando os filhos já são grandes, a mãe faleceu e a gente não sabe porquê, e o pai já tá bem velhinho e meio afastado dos filhos, todos os irmãos inclusive se afastaram, e a família acaba se unindo de novo por causa de uma das irmãs que tá com muitos problemas e liga pra todos eles e tudo mais. A gente vai acompanhando a história no passado e tudo que aconteceu naquela casa bizarra, e no presente, como todos esses acontecimentos interferiram e interferem ainda na vida desses irmãos no presente. É terror, tá? A Maldição da Residência Hill, acho que tá meio óbvio. É um terrorzão muito Stephen King. Aliás, eles têm várias referências dentro da história do Stephen King. Até o nome de um dos irmãos, eu acho que é Stephen. Eu não quero falar muito mais dessa série pra não dar spoiler, mas eu recomendo muito. É um terror muito bom, mas não é só um terror pelo terror, tem uma história além do terror, sabe? Então tem aquele drama familiar junto com o terror, tem alguns sustos sim. O Rodrigo achou que nem era tão susto assim, que ele levava mais susto comigo gritando do que com o que acontecia na tela. Então talvez não seja tão assustador de tipo, bu, mas é assustador de coisas acontecendo no fundo. Então tem shots amplos assim, sabe? Tomadas muito amplas,
que você tá com o personagem principal ali pequenininho na frente da tela, mas você consegue ver toda a casa atrás e coisas às vezes acontecendo que os personagens não percebem, mas a gente percebe. Tem plot twists à torta e à direita que são maravilhosos. Tem um episódio de um enterro muito, muito bom, que ele é feito quase inteiro em plano sequência. É magnífico, então a filmografia também, a fotografia é muito boa. É uma série muito legal, tanto pela história quanto pelo terror, quanto pela filmografia. É muito, muito legal. Gostei muito de ter uma coisa boa de terror, assim, eu adoro quando acontece isso, é bem raro ter essas coisas boas de terror, assim. Geralmente as pessoas fazem um terror meio escrachado, tipo esse monte de filme que sai pela Blumhouse, que apesar que eles lançam coisas muito boas também, tipo Corra, mas o grosso é um monte de filme ruim, sabe? Tudo meio igual. Aí quando sai uma coisa muito boa, eu preciso parar e apreciar, porque eu gosto muito de terror, vocês sabem. E recomendo fortemente essa série, tá na Netflix, confirmada a segunda temporada, mas apesar disso, a primeira temporada é bem fechadinha. Eles vão ter que abrir uma outra história X dentro dessa mesma casa pra fazer a outra temporada, porque se fecha muito bem e eu gostei muito. No última Sexta Geek que eu fiz pra vocês, eu comentei que tinha saído BoJack Horseman já, a nova temporada na Netflix, mas que eu não tinha assistido ainda porque eu sabia que quando eu começasse eu queria sentar e assistir de uma vez. E foi isso que aconteceu, eu assisti tipo no fim de semana tudo, vários episódios na sequência. Manteve o nível, gente. Vocês sabem que eu adoro BoJack Horseman, é uma das minhas séries favoritas de todos os tempos. Adoro fazer binge watching porque é Netflix, então sai a temporada inteira de uma vez, né? É uma série original Netflix também. É uma dessas animações porreta, sabe? Que você vai, tipo, engraçadinho, a animação em que um cavalo é o personagem principal, mas, cara, é muito, muito bom. E é muito profundo, e é muito dramático, e é muito pesado, mas também é muito engraçado e é muito autorreferente. Eu adoro esse tipo de humor, sabe? Humor autorreferente. Tem piadas que são engraçadas porque você tá assistindo a série desde a primeira temporada e você lembra daquilo que aconteceu lá atrás, e daí a referência daquilo vira uma outra piada. Então, nessa temporada teve também um episódio com enterro, que foi muito, muito bom, que foi o enterro da mãe do BoJack. E o episódio inteiro é ele dando o discurso no funeral dela e fazendo um monólogo o episódio inteiro de 20 minutos só falando sobre o relacionamento dos dois, que a gente já acompanhou em flashbacks e no presente nas últimas temporadas todas. Então ver ele tendo essa catarse no final com a morte dela foi pesado, engraçado e magnífico, todas as coisas que BoJack consegue ser sempre. Resuminho pra quem não assiste, né, BoJack Horseman conta a história de um ator que foi famoso lá nos anos 80, 90 com uma dessas séries genéricas de família, tipo 3 é Demais, coisas assim, sabe? E que continua vivendo da fortuna que fez naquela época, mas que não consegue mais se realizar como ator, nesse sentido ele fica frustrado como ator, e aí ele vai pra bebedeira, pra drogas e relacionamentos abusivos com família e amigos e tudo mais. Então dá pra ver que é uma coisa pesada, mas consegue ser muito engraçado mesmo assim, então assista. Pra terminar, 3 coisinhas que eu vou falar aqui bem rapidinho. Eu continuo assistindo Grey's Anatomy, tô muito frustrada que tá na pausa pro hiato agora. Não sei mais ver série desse jeito. Eu até consigo ainda ver série que sai um episódio por semana, mas fazer esses hiatos meio de temporada eu não tolero mais. Eu tô considerando deixar sair todos os episódios dessa temporada e fazer um binge watching depois também, porque tá complicado. Começa outro episódio, eu não lembro qual era o cliffhanger do anterior, porque que eu estava ansiosa pra ver aquele episódio novo. MasterChef Profissionais continuo assistindo também. Fiquei muito frustrada com a saída do André, muito mesmo. Eu não assisti o episódio que ele saiu, não quis ver. Fiquei chateadíssima, mas depois eu voltei a assistir porque ainda tem muita gente que eu gosto. E um canal no YouTube que eu comecei a assistir recentemente é o PewDiePie, que é o cara com o maior número de inscritos em todo o YouTube. E eu fui assistir uns vídeos dele só pra ver, tipo, qual é que é, sabe? Porque o cara tem o maior número de inscritos no YouTube. E é muito engraçado. Ele cresceu muito fazendo vídeos de gameplay, né, de videogame. Ele foi um dos primeiros que começou a fazer e foi assim que cresceu. A grande coisa dele era fazer gameplay de jogos de terror. Eu não gosto de assistir gameplay, são vídeos muito longos, não acho tão legal. Mas os outros vídeos dele são bem engraçados, assim, e é um humor bem autorreferente também. Então no começo eu não achava tão legal, mas conforme eu fui assistindo eu comecei a achar muito, muito legal pelas piadas de repetição e autorreferente, sabe? E no momento a grande piada é que ele vai perder o posto de primeiro canal com o maior número de inscritos pro T-Series, que é tipo um Vevo indiano, assim, é um canal com vários clipes indianos. O que acontece é que o YouTube geralmente separa essa contagem, então pessoas físicas que fazem o seu próprio canal, tipo eu, assim, e tipo PewDiePie, tem a sua própria contagem, sempre separado de canais
de empresas. Então, tipo, o Vevo não conta nessa competição, o YouTube Music, YouTube Games, sabe? E o T-Series teria que estar desse lado das empresas, mas por algum motivo ele tá sendo contabilizado como pessoa física. Mas na verdade é um grande canal de clipes de várias bandas, sabe? Ah, um negócio tipo, será que ele devia estar nessa competição? Mas o PewDiePie abraçou essa piada de vou perder o meu posto, apesar de ele aparentemente não se importa muito, sabe? O canal do PewDiePie, ironicamente, cresceu muito com essa competição, porque começou esse negócio do tipo, não podemos deixar T-Series ganhar, então, enfim, se inscreve aí no canal do PewDiePie pra participar dessa brincadeira se você quiser. Então é isso, gente, essa foi a Sexta Geek de hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim, não deixe de se inscrever no canal pra mais vídeos, nem de me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram, tá tudo aqui embaixo. E amanhã, sábado, é 1º de dezembro, volte aqui no canal, porque como sempre no Natal, temos programação especial de Natal aqui no canal e já começa amanhã com vídeo especial no sábado. E é isso. Tchauzinho e até a próxima.